Boa noite, meus irmãos. Meus irmãos, vocês não sabem a agonia que foi para eu chegar aqui. Eu fui surpreendido pelo pedido para pregar ontem, né? Então, tá certo. E hoje passei a maior parte do dia fazendo meu sermão. Terminei agora às 18 horas e 13 minutos. Aí só deu tempo entrar no banheiro, passar uma água com sabão no cabelo e no sovaco. E aí estou aqui. Então a coisa está meio... Eu estou meio sem fôlego. Mas vamos lá. Eu escolhi um tema para pregar hoje, que eu considero dos mais importantes para o nosso tempo atual. Não que outros temas não sejam importantes, mas é porque o tema que eu escolhi é sobre o capítulo 11 do livro de Daniel, que é um capítulo talvez um dos menos compreendidos na Bíblia, talvez um dos menos estudados. Então vamos estudar um pouquinho sobre ele para ver se a gente descobre alguma coisa, né? Eu vou pedir ajuda aí do meu amigo Everton para projetar algumas, eu não sei se vocês vão conseguir ler. Esse daí eu vou pular, Everton, porque para ganhar tempo, eu nem sei que horas são, já são 7h10 quase, eu vou pular esse. Deixa nesse aí. Pule esse, deixa esse. O profeta Daniel teve uma visão. E ele não entendeu a visão. Não estamos falando aqui daquelas primeiras visões do livro de Daniel, capítulo 2, capítulo 7. Não, aquelas nós entendemos muito bem. Nós estamos falando de uma profecia especial, talvez a mais complexa do livro de Daniel, que poucas pessoas pregam, poucos pastores têm coragem de pregar. Eu confesso a vocês que também não tinha, mas só criei coragem depois que eu assisti um vídeo do pastor Jonathan Conceição. Eu não sei quem de vocês sabe quem ele é. Avance algumas fotos aí, por favor, Everton, para mostrar para vocês. Esse é o pastor Jonathan Conceição. Mais uma foto. Olha ele aí na frente. Não sei se vocês lembram dele. Ele foi um dos diretores de produção da TV Novo Tempo. Depois foi transferido para a Ucrânia, onde continuou fazendo o trabalho de produção da mídia adventista. E hoje está na África, fazendo também o mesmo serviço. Tudo isso pela Novo Tempo. Além de ter sido um dos diretores da Novo Tempo para toda a América do Sul, no período de 2006 a 2008, se não me engano. Acontece que ele fez um sermão magnífico sobre esse tema, Daniel 11. E eu disse para mim mesmo que na primeira oportunidade que eu tivesse de falar na minha igreja, eu ia repetir o sermão dele. Sim, repetir. Vocês vão ver que várias coisas que eu vou passar aqui são simplesmente copiadas do sermão dele. E não me importo com isso. Não me importo com isso, porque a verdade ela não tem que ser embelezada ou modificada. A verdade é a verdade. Então é isso que eu estou fazendo aqui. Acontece que é um assunto muito denso e um assunto que pode se prolongar bastante. Pode ser até que alguns de vocês não tenham paciência de ficar até o fim. Os que ficarem tirarão proveito, com fé em Deus. Mas vamos então, para não perder mais tempo, vamos começar. Vamos correr. No livro de Daniel, volta agora o slide, por favor. Eu até coloquei os textos da Bíblia tudo nos slides para que vocês
Se conseguirem enxergar, não precisa nem procurar na Bíblia. Você aumenta um pouquinho o meu microfone para eu não encostar aqui na máscara, por favor, que eu também tenho medo desse negócio, né? Volta aí um pouquinho. Não, não é esse. Vamos pular. Sim, é esse mesmo. No capítulo 12 de Daniel, ele explica a sua frustração. Porque uma visão havia aparecido diante dele, mas ele não havia entendido quase nada. E ele disse assim, no capítulo 8 de Daniel, capítulo 12: Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? E aí o anjo disse: Vai, Daniel, porque estas coisas estão fechadas e seladas até o fim do tempo. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. E ainda disse assim o anjo: E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela esse livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Então aquela mensagem que Daniel recebeu não era para o seu tempo, ele não entendeu. Mas então para que tempo seria aquela mensagem? O verso 4 fala assim: encerra as palavras deste livro até o tempo do fim, ou fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Amigos, esse tempo é hoje. Tá certo? Esse tempo é hoje. O conhecimento se multiplica, a ciência se multiplica, muitos correm de uma parte para outra. Em questão de horas, eu posso pegar um avião aqui no aeroporto de Mossoró e talvez em menos de um dia estar no outro lado do mundo. Alguns falam que o conhecimento se multiplicará acerca da profecia. Eu concordo também. O conhecimento tem que se multiplicar. Se nós não compreendermos essas profecias de Daniel hoje, para quando então serão compreendidas? Então tem que ser para hoje. Tem que ser para hoje, porque não há mais muito tempo pela frente. Então, eu vou dar uma apressada, porque o assunto realmente é muito grande. Passa aí uma foto, Everton, eu vou lhe dizer quando parar. Pare aí. Esse versículo é o primeiro versículo, eu não sei se dá para vocês enxergarem, dá, né? Dá sim. Daniel, capítulo 10, verso 1. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, Daniel, chamado Beltesazar, recebeu uma revelação. A mensagem era verdadeira e falava de uma grande guerra. Certo? Então foi no terceiro ano de Ciro. A Babilônia já havia passado, Nabucodonosor já havia morrido, Belsazar e todos os reis babilônicos. A Babilônia agora estava em poder da Medopécia e Ciro era o governante. Nessa época, Daniel recebeu a revelação dessa mensagem final. E aí o verso 2 vem escrito assim, pode passar, Everton. Todos esses versos eu coloquei não sei se vocês vão conseguir enxergar todos, mas o verso 2 diz, logo depois de Daniel ter recebido a visão, né? Naquele tempo eu, Daniel, fiz penitência durante 3 semanas. Não provei alimento delicado algum, não passou em minha boca nem carne nem vinho, não me ungi de óleo absolutamente durante o percurso dessas 3 semanas. Vocês imaginem então como Daniel deve ter ficado preocupado com as coisas que ele viu. Ele não entendia, mas ele sabia que era algo muito importante e terrível. Então, no verso 4, ainda,
No verso 4, diz assim: no 24º do dia do primeiro mês, encontrava-me à beira do grande rio Tigre. Levantando os olhos, vi um homem vestido de linho. Cingia-lhe os rins o cinto de ouro de Ufaz. Seu corpo era como crisólito, seu rosto brilhava como relâmpago, seus olhos como tochas ardentes, seus braços e pés tinham o aspecto de bronze polido, e sua voz ressoava como o rumor de uma multidão. Parece não haver dúvida que Daniel foi visitado pelo próprio Miguel, né? Miguel, o nosso Senhor Jesus, quando em vestes talares, ele é chamado de Miguel. E aí, o que ele disse? Daniel, homem de predileção, pode passar, viu? Está passando aí, né, Everton? Vá acompanhando, por favor. Daniel, homem de predileção, disse-me ele: presta atenção às palavras que vou dirigir-te. Levanta-te, pois tenho uma mensagem a te confiar. Como me falasse assim, levantei-me tremendo. Daniel estava apavorado. E o anjo continuou falando: não temas, Daniel, disse-me, porque desde o primeiro dia em que aplicaste teu espírito a compreender, e em que te humilhaste diante de teu Deus, tua oração foi ouvida, e é por isso que eu vim. Estou aqui para fazer-te compreender o que deve acontecer a teu povo nos últimos dias, pois esta visão diz respeito a tempos longínquos, ou últimos dias. Então fica claro aí que a mensagem que Daniel recebeu não era para os seus dias, mas para dias que viriam muito depois de Daniel. Agora vou para o capítulo 11. Esses textos que eu li foi só uma introdução. Capítulos 10, 11 e 12 de Daniel fazem parte de uma única profecia, provavelmente a mais longa e complicada profecia, e ela vai até o tempo do fim, até mesmo a volta de Jesus. Por isso é tão importante para nós hoje, e não sei por que tão pouco estudada essa mensagem. No capítulo 11 de Daniel, está escrito assim: mas eu não sei se essas palavras que estão grifadas, ou entre parênteses, não são palavras, certo? São palavras que foram acrescentadas pelo pastor Jonathan, que eu citei no início, certo? Que ele entende, e eu também entendo, né? Quem está falando aqui é Gabriel, que visitou Daniel naquele segundo momento. Mas eu, Gabriel, no primeiro ano de Dario, ou seja, Dario o Medo, me levantei para o fortalecer e animar. Aí, só para esclarecer um pouco a história, eu tive que estudar muita história hoje para tentar entender isso tudo, né? Quem foi Dario? Né? Quem foi Dario? Dario, ele era tio de Ciro. Você sabe quem era Ciro, o grande? Ciro, simplesmente citado pelo profeta Isaías, tido como ungido do Senhor, ainda que ele não conhecesse a Deus, mas Ciro foi aquele que derrubou a Babilônia. E Ciro era um rei persa, mas quem assumiu o governo da Babilônia foi primeiro Dario, seu tio. E Ciro casou-se com uma filha de Dario, certo? Acontece que, como Dario não teve filhos homens, depois o próprio Ciro se tornou o governante da Babilônia, certo? Então, nesse instante que o anjo aparece a Daniel, né? O rei da Babilônia é Ciro, nesse momento agora. Então, no verso 2, Gabriel continua dizendo: agora eu, Gabriel, te declararei a verdade. Eis que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia.
né? Após Ciro. Então, eu não sei se vocês conseguem ver, Everton, avance está muito pequeno, né? Se você conseguir aumentar. É impressionante perceber como a Bíblia é exata. Anos antes de Ciro nascer, o profeta Isaías já dizia que ele era o ungido do Senhor e que iria tomar a Babilônia. Agora, o profeta Daniel recebe uma revelação do anjo Gabriel, dizendo a ele que depois de Ciro, 3 reis ainda haveria na Pérsia. Seria ele Cambises. Cambises foi filho de Ciro, governou de 530 a 522 a.C. O Cambises, ele herdou de Ciro, seu pai, o maior império que o mundo jamais vira até então, né? Suas instituições, fundamentadas na autodeterminação dos povos conquistados, permitiram que Cambises se dedicasse menos à política e mais às conquistas militares. Então, Cambises ampliou ainda mais o império. Acontece que Cambises tinha também o seu lado negro. Cambises havia assassinado em segredo seu próprio irmão, Esmerdes. Se você voltar nesse mesmo, aí mesmo, 3 reis ainda estariam à frente da Pérsia: Cambises, que é de quem estamos falando, Esmerdes e depois Dario I, certo? Acontece que seu filho havia assassinado Esmerdes, que era seu irmão, provavelmente uma briga política, mas um impostor se fez passar por ele e mais tarde sentou-se no trono real e foi proclamado rei no lugar de Cambises. É por isso que Esmerdes aparece ali como o segundo rei depois de Cambises. Na verdade, ele não tinha ascendência real, mas ele usurpou o trono e a história o chama de usurpador. E depois do usurpador veio o rei Dario. O rei Dario I assumiu todos os detalhes dessa tramóia, que a gente sabe que durante os milênios houve muita guerra política, ainda há, né? Mas é importante dizer que Dario I foi o pai de um rei importante, Xerxes. Vocês sabem quem era Xerxes? Xerxes era aquele rei conhecido como Assuero, que casou-se com a rainha Esther. É interessante como a palavra de Deus é um compêndio de história também, não somente de graça, mas de história, né? Então, mas vamos seguir. Então, o anjo explicando para Daniel disse: hoje Ciro é o governante da Babilônia, depois dele virão 3 reis. E depois deste, verso 3, avance um quadrinho aí, por favor, Everton. Isso. Depois se levantará um rei poderoso, que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Esse aí já era Alexandre o Grande. Alexandre o Grande dominou a Pérsia e venceu o império Medo-Persa, ainda que o rei Xerxes fosse um rei poderoso e muito rico, mas não foi capaz de resistir ao poder de Alexandre o Grande. No verso 4, você pode prosseguir, está escrito assim: mas no auge o seu reinado será quebrado e repartido para os 4 ventos do céu, mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros fora de seus descendentes. Estamos falando agora de Alexandre o Grande.
Aqueles que lembram de história geral, vão lembrar que Alexandre Grande foi um grande general. E ele, que vinha da Macedônia, foi o fundador do Império Grego, podemos dizer assim. Acontece que Alexandre Grande, com 32 anos, tendo já conquistado o mundo inteiro, não tinha filhos. Existem rumores e outros rumores que ele talvez não gostasse muito. Mas enfim, não é esse o tema. Mas Alexandre não tinha filhos. E quando Alexandre morreu, aos 32 anos, o seu reino foi dividido em 4 partes, para os seus 4 principais generais. Isso é história. Só que eu estou lendo para vocês uma profecia escrita séculos antes da história acontecer. Então, Alexandre o Grande morre e deixa seus 4 generais tomando conta do seu reino. Deixa eu ver se eu consigo ler o nome deles aqui. Um deles fundou um deles foi Seleuco, o outro foi Ptolomeu, o outro foi Cassandro e o outro foi Lisímaco. Não sei se dá para ver na imagem, deixa eu ver se eu consigo descrever para vocês. Aquela parte roxa mais embaixo era o reino do sul, Egito, um pedaço da Líbia, a península do Sinai e inclusive a Palestina. Todo esse território ficou com Ptolomeu. Cassandro é aquele amarelo, mais para cá. Lisímaco, o verde, mas eram menores. E o outro grande reino ficou com Seleuco. Acontece que já na imagem dá para ver que os reinos de Cassandro e Lisímaco eram pequenos e fracos, logo foram dominados pelos demais. Ficaram então os 2 grandes reinos principais, que a Bíblia, a partir desse instante, passa a citar como o rei do norte e o rei do sul, certo? Então, o rei do norte era Seleuco, e ficou com toda aquela parte norte, ali, Turquia, como posso dizer, todos aqueles reinos ali, incluindo Afeganistão, não chegou na Arábia. Já o Ptolomeu assumiu Egito, Líbia, Palestina, Península Arábica e por aí vai. E criou-se uma grande rivalidade entre esses 2 reinos. E a Bíblia cita diferentes guerras entre os reinos do norte e norte e do sul. Eles chegam mesmo a simbolizar a guerra entre o bem e o mal, vamos dizer, como participantes da guerra. Mas nós podemos dizer que nem o reino do norte, nem o reino do sul são reinos de Deus. O reino de Deus é um reino diferente. No próximo slide, vocês têm uma relação aí da dinastia dos reis do norte. Foram muitos, né? Eles eram chamados de reis seleucidas, porque Seleuco foi o primeiro general de Alexandre que recebeu o reino, né? Então teve Seleuco Nicanor, Seleuco Soter, Antíoco Tel, Seleuco Calínico, Seleuco Serauno. Nós não vamos falar de todos aqui. No próximo slide mostra a dinastia dos reis do sul, que eram a dinastia ptolomaica, né? Eram os Ptolomeus e vários Ptolomeus aí. A última, Cleópatra, né? Que é muito famosa, né? Mas enfim, vamos
agora tentar traduzir o que é que o texto de Daniel 11 fala para nós. No verso 5, o rei do sul será forte, como também um de seus príncipes. Este será mais forte do que... Eu não consegui ler o outro aqui. Ele reinará e será grande o seu domínio. O primeiro rei do sul foi Ptolomeu I Soter. Ele foi forte desde o início. Nicanor acabou sendo o primeiro rei do norte. Verso 6. Pula aí. Depois de alguns anos, eles se tornarão aliados. A filha do rei do sul fará um tratado com o rei do norte, mas ela não manterá o seu poder, nem ele conservará o dele. Naqueles dias ela será entregue à morte, com sua escolta real, e com seu pai e com aquele que a apoiou. É interessante, agora eu vou fazer uma pausa para contar os meandros históricos disso aí, né? E como eu fiquei impressionado com a perfeição da Bíblia. Aqui fala que depois de alguns anos, eles se tornarão aliados. Nós sabemos que os reinos costumavam fazer casamentos entre eles, né? O filho de um rei casava com a filha de um outro rei, e com isso eles tentavam se tornar aliados, né? Então a filha do rei do sul, diz aqui o verso 6, fará um tratado com o rei do norte, mas ela não manterá o seu poder, nem ele conservará o dele. O que aconteceu foi que Berenice, que era filha de um dos reis ptolomaicos, foi prometida para se casar com o rei Ptolomeu III. É bem confuso, a história é um negócio meio complicado, né? Mas acontece que ela foi morta, e a Bíblia previu isso centenas de anos antes, né? No verso 7, Daniel continua ouvindo a mensagem do anjo. Alguém da linhagem dela, de Berenice, que era uma princesa do reino do sul, mas foi morta, alguém da linhagem dela se levantará para tomar-lhe o lugar, e ela atacará as forças do rei do norte, e invadirá a fortaleza, lutará contra eles, e sairá vitorioso. Então a história registra que Ptolomeu III, que era irmão de Berenice, ele invadiu o reino do norte, vingou a morte da irmã, depois voltou para o Egito com despojos, muitas riquezas. É isso que está escrito aqui também, no verso 8. Avança aí, Everton. Está pequenininho, né? No verso 8: também tomará os deuses deles, as suas imagens de metal e os seus utensílios valiosos de prata e de ouro, e os levará para o Egito. Por alguns anos ele deixará o rei do norte em paz. Então, estudando a história, nós percebemos que esse texto fala de Ptolomeu III, irmão de Berenice, rei do Egito, ou faraó, podemos dizer assim, que invadiu os reinos dos Seleucidas, vingou a morte da sua irmã e voltou de lá para o Egito com muitos despojos. Satisfeito, não voltou a atacar a Síria. Como diz o texto aqui no verso 8, por alguns anos ele deixará o rei do norte em paz. A Bíblia é precisa. No verso 9, acontece que o rei do norte não ia deixar essa ofensa barato, né? Ele queria vingar. Então o rei do norte invadirá as terras do rei do sul,
mas terá que se retirar para a sua própria terra. Aí a história nos diz que Seleuco II tentou vingar-se e invadiu o Egito, mas foi ferido em batalha e teve que voltar para a sua terra. Mas os filhos de Seleuco II, Seleuco III e Antíoco III o Grande, vejam no verso 10: seus filhos se prepararão para a guerra e reunirão um grande exército, que avançará como uma inundação irresistível, e levará os combates até a fortaleza do sul. Texto avante, Everton. Em face disso, o rei do sul, que agora já é Ptolomeu IV, marchará furioso para combater o rei do norte, Antíoco III, que o enfrentará com um grande exército, mas apesar disso, Antíoco III será derrotado. E nós lembramos da história de Antíoco III, ela é muito conhecida principalmente entre os pentecostais, e até vou abrir um parêntese para falar uma coisa: por que essa história toda está sendo contada aqui? Deixa eu ver se eu acho um mapinha. Everton, volte vários slides aí, até achar aquele mapa onde tem a divisão dos reinos. Acho que é isso mesmo. Passe mais um. Não, volte aquele mesmo, é aquele mesmo. Eu não sei se dá para vocês verem daí. No início da visão, o anjo Gabriel falou a Daniel que iria revelar a ele as coisas que haveriam de acontecer ao seu povo, ao povo de Daniel. E aí começou a contar todas essas histórias. Mas onde entra Israel nessa história toda? Perceba que Israel está bem no meio do caminho. Vocês estão vendo o mar Mediterrâneo, a Europa lá em cima, o mar Mediterrâneo, e Israel está bem no meio do caminho. Então essas guerras que vinham do norte e vinham do sul, o povo de Israel testemunhou todas elas. E quem, porventura, tivesse conhecimento do livro de Daniel, estaria certo do cumprimento dessas profecias. Então, às vezes, alguém pode perguntar: por que o Israel é um reino? Não, tudo bem, é um povo antigo, mas existem outros povos antigos, como os chineses, como os incas, né? E outros povos. Sim, mas nenhum desses povos é tido como povo de Deus na Bíblia. Então a Bíblia conta a história do povo de Deus, e Israel estava encaravado no meio dessa confusão toda aí. E esse testemunho de Daniel deveria ter sido suficiente para preparar o povo hebreu e reconhecer a sabedoria da Bíblia e reconhecer as profecias. Deixa eu voltar para onde eu estava. No verso 10, não sei se... Então falamos dos filhos de Seleuco II. Seus filhos se prepararão para uma guerra e reunirão um grande exército que avançará como uma inundação irresistível e levará os combates até a fortaleza do rei do sul. Esses seriam os dois filhos de Seleuco e Antíoco. Entretanto, foram derrotados por Ptolomeu IV. Eu anotei aqui alguns eventos da minha pesquisa histórica sobre isso, né? O Antíoco III, assim que se tornou rei, teve que fazer frente a uma revolta.
e para se manter no poder, né? E depois se lançou em guerra com o objetivo de conquistar a Síria e a Palestina, também o Egito. Mas, num conflito conhecido como Quarta Guerra Síria, ele foi derrotado na Batalha de Ráfia. Então o Reino do Sul estava levando a melhor. E isso está registrado no verso 12. Quando o exército for vencido, o rei do sul, Ptolomeu IV, se encherá de orgulho e matará milhares, mas seu triunfo não há. Verso 14 de Daniel 11. Naqueles tempos se levantarão muitos contra o rei do sul, Egito, também os dados à violência dentre o teu povo, os romanos, se levantarão para cumprirem a profecia, mas cairão. O rei do norte, Antíoco III, virá, levantará baluartes e tomará cidades fortificadas. Os braços do sul não poderão resistir, nem o seu povo escolhido, Israel, pois não haverá força para resistir. Nós já estamos agora nos deparando com uma transição de poder. Já estamos nos deparando com Roma surgindo, o Império Romano. Uma observação do pastor Jonathan Conceição fala o seguinte: Roma vence Antíoco III e toma o território Seleucida. Antíoco III aceita os termos da rendição, inclusive que seu filho Antíoco Epifânio, Antíoco Epifânio é esse que é muito falado, né, pelos pentecostais. Então, Antíoco Epifânio teve que pagar tributo a Roma. Então, percebam agora que o reino do norte já não está mais nas mãos dos Seleucidas. O reino do norte passa agora para a mão de um novo império que surge, o Império Romano. Agora começamos a falar do Império Romano. O que, pois, isso é o verso 16, o que, pois, vier contra ele, fará o que bem quiser, e ninguém poderá resistir a ele. Estará na terra gloriosa, e tudo estará em suas mãos. Estamos falando agora do Império Romano, falando inclusive que estaria na terra gloriosa. Qual é a terra gloriosa? Jerusalém. Quando Jesus viveu, os judeus viviam sob o domínio do Império Romano. Interessante agora o verso 17. Roma virá com poder de todo o seu reino e fará uma aliança com o rei do sul, Ptolomeu XI, que morreu em 51 a.C. Ptolomeu XI lhe dará uma filha em casamento, Cleópatra, a fim de derrubar o reino, mas o seu plano não terá sucesso e em nada o ajudará. Percebam como as profecias bíblicas vão descrevendo a história muito antes de ela acontecer. Ptolomeu XII foi o penúltimo faraó do Egito. E Cleópatra, sua filha, foi a última faraó do Egito, né? Nessa época, Júlio César surgia, era o primeiro imperador de Roma. E Júlio César teve um relacionamento amoroso com Cleópatra. Eu não sei se da história alguém lembra de ter estudado sobre isso. E Cleópatra exercia uma grande influência sobre ele. Tanto que no verso 18, mostra aí o 18, está aí.
Depois, Júlio César se voltará para as terras do mar e tomará muitas, por influência de Cleópatra, que era a rainha do Egito. Júlio César invadia as ilhas do mar Mediterrâneo para torná-las parte do império de Cleópatra. Mas um príncipe, Cássius Longuinus, fará cessar-lhe o opróbrio e ainda fará recair esse opróbrio sobre ele. Aí eu fui ver quem foi esse Cássius Longuinus, né? E encontrei Cássio Longino. Era um senador romano, principal agente na conspiração contra Júlio César. E Júlio César foi morto, né? Não sei se vocês... Existe até uma frase muito conhecida: até tu, Brutus, teria dito Júlio César, né? Júlio César foi morto, traído por esse senador, Cássio Longino, que havia se associado ao Brutus. E pela mão de Brutus, Júlio César foi assassinado. Então isso está descrito aqui no verso 19 também, né? Voltará para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará e cairá e não será achado. Esse foi o destino de Júlio César. No verso 20, surge um novo imperador. Levantar-se-á depois, em lugar dele, no lugar de Júlio César, um que fará passar um exator pela terra mais gloriosa de seu reino, Israel. Mas em poucos dias será destruído, isso sem ira nem batalha. O sucessor de Júlio César foi César Augusto. E foi durante o período de César Augusto que o Império Romano mais cresceu. E ocorreu aquele período que é conhecido até hoje como a Pax Romana. Júlio César morreu de mortes naturais, pelo menos é o que se é registrado na Bíblia, embora existam algumas controvérsias, né? No verso 21, depois de Júlio César, verso 21 está escrito assim: depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinham dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com intrigas. Aí a gente pensa no imperador seguinte, que foi o Tibério César. E vejam o que Tibério César fez. Verso 22. As forças inundantes serão arrasadas diante dele, serão quebrantadas, como também o príncipe da aliança. Quem é o príncipe da aliança? O príncipe da aliança é Jesus. Lembram que Jesus morreu sob o domínio império romano e na época o imperador era Tibério? Jesus Cristo morreu debaixo do poder de Tibério César. Vejam, essas coisas foram escritas no tempo de Daniel, aproximadamente 500, 600 anos antes de Jesus. E nós estamos lendo e percebendo como elas se encaixam perfeitamente nos acontecimentos que se seguiram nos séculos seguintes. No verso 23, apesar da aliança com ele, usará de engano, subirá e se tornará forte com pouca gente, com apenas um pequeno grupo chegará ao poder, ele se tornará cada vez mais poderoso. Verso 24, virá também caladamente aos lugares mais férteis da província e fará o que nunca fizeram seus pais, nem os pais de seus pais. Repartirás com eles a presa,
os despojos e os bens, e maquinará os seus projetos contra as fortalezas, mas por certo tempo serão arrasadas diante dele, serão quebrantadas, como também o príncipe da aliança. Então, novamente, Daniel, capítulo 11, verso 24, fala da morte de Jesus sob o poder do domínio romano, cujo imperador era Tibério César. Nesse momento, começamos a ver uma nova transição de impérios, não mais Roma, mas agora começamos a ver o poder de influência dos papas. Então, Daniel, nos capítulos 11, no capítulo 11, dos versículos 25 a 30, eles falam sobre o período das cruzadas. Um período em que o papado, que a essa altura era o rei do norte, fazia suas guerras contra o rei do sul, que já não eram mais os faraós, mas sim os muçulmanos. Percebam que de época a época muda o rei do norte e o rei do sul, de acordo com a interpretação bíblica. Então esses versos todos se referem àquele período das guerras entre o papado contra os muçulmanos, as cruzadas, em que ora o rei do norte vencia, ora o rei do sul vencia. Eu não vou entrar em detalhes, o tempo já se avança, senão a gente perde a parte mais importante que eu queria falar. Everton, você vai avançar, certo? Senão a gente não consegue. Você vai avançar para o trecho onde tem o verso 40. Aliás, antes disso, esse mesmo, deixa aí. A partir do verso 40, eu preciso fazer um aviso para vocês. E está aí até um texto que teria sido pronunciado por Tiago White. Daniel 11, versos 40 a 45, é um trecho que temos que ter muita prudência ao interpretar, pois a maior parte desta profecia está em cumprimento, ou ainda irá se cumprir. Em profecias que ainda não se cumpriram, precisamos agir com humildade e delicadeza. Então, traduzindo, vamos agora entrar em terreno novo. Até aqui nós falamos de profecias cumpridas, exatamente como a Bíblia havia anunciado séculos antes. A partir do versículo 40 de Daniel, as coisas precisam ser analisadas com mais cuidado. Mas eu vou começar a mostrar algumas imagens para vocês. Mostra a próxima. Não sei se vocês conseguem enxergar, mas aí está o presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, numa reunião assim bastante alegre com o Papa João Paulo II. A próxima imagem, nós temos uma outra reunião, desta vez com o presidente George Bush, o filho, com o Papa Ratzinger, o Bento XVI. Próxima foto. Agora nós vemos um encontro muito alegre do mesmo Papa Ratzinger, o Bento XVI, com outro presidente norte-americano, Barack Obama. Na foto de baixo, mais uma vez, Barack Obama e sua esposa, Michelle Obama, juntos, muito respeitosamente, conversando com o Papa Bento XVI.
A próxima foto é mais impressionante ainda. Não sei se vai dar para ver, porque ela está bem escura. Everton, vê se você consegue aumentar, mas eu vou descrever. É um velório. Quem é que está sendo velado ali? João Paulo II. E quem é que está ao lado? 3 presidentes americanos. 3. Bill Clinton, George Bush o pai, George Bush o filho. Eu fiz uma pergunta para mim mesmo quando eu vi essa foto. Aonde que eu vi, em lugar nenhum, um velório onde 3 presidentes americanos se reuniram para homenagear o falecido? Isso para mim indica que estamos agora numa fase, estamos não, já passamos, porque essas fotos já são antigas, né? Já estamos numa fase que o poder do rei do norte não está mais simplesmente com Roma, mas com Roma e Estados Unidos da América. Certo? Por essas fotos vocês puderam ver as intimidades e as cortesias. E agora eu queria chegar no ponto mais importante para mim, que é o tempo do fim. Olha o que diz o verso 40. Verso 40 do capítulo 11 de Daniel. No tempo do fim, o rei do sul, que agora já não são mais os Ptolomeus, né? O reino do sul agora são os muçulmanos. Então, no tempo do fim, o rei do sul se envolverá em combate, e o rei do norte, os Estados Unidos, o atacará com carros e cavaleiros e uma grande frota de navios. Ele invadirá muitos países e avançará por eles como uma inundação. E tem do lado uma foto que está meio pequena aí, não sei se dá para ver, mas dá para ver que são as torres gêmeas queimando ali, né? Dá para ver, não dá? Percebe como a profecia vai se cumprindo de maneira poderosa e cada vez mais intensa até chegar aos nossos dias? No verso 41, porque no verso 40 nós vimos que o rei do sul iria se envolver em combate com o rei do norte, né? Mas o rei do norte iria revidar, e aqui está, no verso 41, entrará também na terra gloriosa, Israel, e muitos sucumbirão, mas do seu poder escaparão estes, Edom e Moabe e as primícias dos filhos de Amon. Agora vamos ter que fazer uma explicaçãozinha. Percebam que eu avisei, através dos slides do próprio pastor Jonathan Conceição, que estamos nesse momento pisando em profecias que ainda não são unanimidade. Então é possível haver discordâncias, mas as coisas parecem estar indo nesse sentido. Então, o verso 41 fala que o rei do norte invadiria todas essas nações e muitos sucumbirão, mas do seu poder escaparão estes, Edom, Moabe e as primícias dos filhos de Amon. Quem são os filhos de Edom? Os edomitas eram os descendentes de Esaú, filho de Jacó, irmão de Jacó e filho de Isaque. Então, eu vou mostrar para vocês mais um mapa.
Próxima imagem, Everton, por favor. Essa é uma imagem interessante. Eu tentei puxar um print aí do Google Maps, mostrando aquela terra, a terra de Israel. Porque a profecia falava que o rei do norte iria invadir a terra com muitos cavaleiros e carros e navios, mas que das suas mãos escapariam os filhos de Edom, os filhos de Moabe e os filhos, deixa eu voltar, Edom, Moabe e as primícias dos filhos de Amon. Então eu coloquei justamente 3 círculos ali. Não sei se dá para vocês entenderem, mas ali está Jerusalém, lá em cima, Israel, do outro lado do Rio do Jordão fica a Jordânia. Esse círculo vermelho embaixo é justamente a terra dos filhos de Edom, onde os descendentes de Esaú habitaram. O círculo azul era a terra onde os moabitas habitavam. E o marrom lá em cima era terra dos descendentes dos amonitas. E por que eles não foram destruídos com a invasão das tropas da OTAN e dos Estados Unidos? Porque hoje, embora esses povos não existam mais, esses povos não existem mais, os edomitas, nem os moabitas, nem os amonitas, mas esse território hoje é da Jordânia, todo esse território. O sul, esse círculo vermelho, parte é de Israel e parte é da Jordânia. O azul está no território da Jordânia, assim como o marrom também. E acontece que a Jordânia tem um tratado de paz com Israel, já de alguns anos. A Jordânia tem um tratado de paz com Israel. E a Bíblia, séculos antes de saber de qualquer tratado de paz que haveria de ser feito, já profetizou que os filhos de Edom, os filhos de Moabe e os filhos de Amon não seriam destruídos. Então, que outras nações caíram depois? Próxima foto, é isso aí. Depois que as tropas da OTAN invadiram o Kuwait, atacaram o Iraque, vocês se lembram disso, né? Operação Tempestade do Deserto, né? Está marcado ali em vermelho. O Kuwait foi por onde os americanos entraram, atacaram o Iraque, depuseram Saddam Hussein. Vocês lembram disso? Isso já é história recente. Depuseram Saddam Hussein, não é? A Síria, os americanos não conseguiram tomar, mas a Síria até hoje vive em guerra civil com o ditador Bashar al-Assad, tentando se manter no poder com o apoio dos russos, enquanto os rebeldes tentam derrubar o ditador com o apoio dos Estados Unidos. Mas vive uma guerra civil. E o Afeganistão, o que aconteceu com o Afeganistão? O Afeganistão caiu. Então isso cumpre a profecia de Daniel, capítulo 11, verso 41, se Everton conseguir voltar. Entrará também na terra gloriosa, e muitos sucumbirão, mas do seu poder escaparão Edom, Moabe e as primícias dos filhos de Amon, e as outras nações caíram. E depois,
Verso 42 agora, Everton. Estenderá a mão também contra as terras, e a terra do Egito não escapará. Verso 43. Apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata, de todas as coisas preciosas do Egito. Os líbios e os etíopes o seguirão. Vamos ver a próxima foto. Nessa foto eu quis mostrar que nações depois caíram. Na verdade, não as nações, mas seus governantes, né? Egito, não sei se vocês lembram do ditador Hosni Mubarak. Hosni Mubarak foi derrubado no Egito durante aquela época que os historiadores estão chamando de Primavera Árabe. Eu não sei quantos acompanharam as notícias nos telejornais. Em decorrência da Primavera Árabe, caíram o Egito, Hosni Mubarak, o Saddam Hussein, nós já falamos que foi preso e foi enforcado, e as imagens até apareceram na televisão, né? E o presidente da Líbia, presidente não, ditador, né? Muammar Gaddafi. Lembram de Gaddafi? Gaddafi era o ditador supremo da Líbia. E depois teve que fugir, depois encontraram ele escondido num canto lá e mataram o homem. Tudo isso que eu estou mostrando pode parecer um tanto entediante para alguns, mas eu estou mostrando para vocês que Deus sabe tudo desde o começo. Deus sabe tudo desde o começo. Um ditador como Muammar Gaddafi, que alguém poderia pensar, esse homem não vai sair do poder nunca. E o Saddam Hussein? Esse homem não vai sair do poder nunca. Mas não é isso o que a Bíblia afirmava, e depois a história confirmou que realmente a Bíblia estava certa. E agora, para finalizar, verso 44, nós estávamos falando, né, do que? Da Operação Tempestade do Deserto, né, quando as tropas da OTAN e dos Estados Unidos invadiram o Kuwait, para libertar o Kuwait do poder de Saddam Hussein, depois invadiram o próprio Iraque, para derrubar o Saddam Hussein, e fizeram isso. Recentemente, no ano passado agora, aconteceu mais um cumprimento de profecia, só para terminar aqui. Impressionante como a Bíblia, como Deus sabe tudo desde o começo. Verso 44. Lembrem que nós estamos no contexto da invasão da OTAN, Estados Unidos, lá no Oriente Médio. Verso 44. Mas, pelos rumores do Oriente e do Norte, será perturbado e sairá com grande furor para destruir e exterminar a muitos. Verso 45. Armará suas tendas palacianas entre os mares contra o glorioso Monte Santo, mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. Agora vamos lembrar, próximo foto aí, o que foi que aconteceu ano passado? Vocês lembram o que aconteceu ano passado no Afeganistão? Nós testemunhamos cenas horríveis no Afeganistão. De repente, as forças dos Estados Unidos resolveram se retirar do Afeganistão, sem maiores explicações, e nós vimos pessoas desesperadas tentando fugir, pessoas que se agarravam às aeronaves que estavam decolando do aeroporto de Cabul, e até
despencando de uma altura de centenas de metros do chão. O que foi que a Bíblia falou no verso 45? Armará as suas tendas palacianas entre os mares contra o glorioso Monte Santo, mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. E hoje, realmente, os Estados Unidos saíram do Afeganistão sem dar explicações, não é? Mas, para onde tudo isso aponta? Porque nós chegamos ao fim do capítulo 11 de Daniel. Vamos começar o capítulo 12, mas eu só vou ler 3 versos. Pule a imagem aí, Everton, é já uma das últimas. Daniel capítulo 12. É uma das últimas. É a última. Aonde é que nós vamos chegar? Porque nós, com essa saída dos Estados Unidos do Afeganistão, nós estamos terminando o capítulo 11 de Daniel. A próxima imagem, você tem ou eu esqueci de botar? Esqueci de botar. Esqueci de botar a última imagem. Mas eu vou ler para vocês, se vocês quiserem acompanhar comigo. Daniel capítulo 12, 1 a 3. Quem tiver com sua Bíblia pode acompanhar. O que é que vai acontecer agora, depois dessas coisas? Daniel capítulo 12, 1 a 3. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Então, meus irmãos, nós finalizamos a mensagem aqui. E a intenção, qual é a intenção nossa de trazer essa mensagem? A intenção nossa é mostrar que falta pouca coisa e logo contemplaremos a face do nosso Salvador. Falta pouca coisa. O livro de Daniel é claro, ele cobre toda a história da humanidade. Claro que não conta todos os detalhes, mas ele cobre toda a história da humanidade até a volta do Senhor Jesus. O capítulo 11 de Daniel, que nós lemos ele todinho aqui, ele conta praticamente toda a história, desde os persas, com Ciro o Grande, até os dias de hoje, com essas batalhas do Oriente Médio. E todas essas coisas já se cumpriram. O que falta se cumprir agora é o que está no capítulo 12 de Daniel, e vocês poderão ler em casa com mais paciência, poderão até ler o 11 de novo para relembrar essas coisas que nós falamos. Mas a Bíblia fala que naqueles dias, naquele tempo, se levantará Miguel. Miguel, nós sabemos que é o nosso Salvador Jesus, o grande príncipe e defensor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro.
Amém? Então, meus irmãos, a intenção é simplesmente essa, porque tenho percebido que nós continuamos apegados às coisas deste mundo, continuamos acreditando nas mentiras que são faladas para nós na televisão, nas novelas, nos filmes, e as profecias estão se cumprindo diante dos nossos olhos. As profecias estão se cumprindo. Então eu rogo a Deus, e a minha intenção ao trazer essa mensagem essa noite é essa: eu rogo a Deus, eu suplico a Deus, que nós despertemos dessa mornidão em que nos encontramos, que nós despertemos. O fim está próximo. Há ainda algumas coisas a serem cumpridas. O próprio capítulo 12 de Daniel fala que Miguel se levantará e haverá um tempo de angústia qual nunca houve. Mas será que esse tempo de angústia não já está começando? O que é que vocês acham? Desde 2020 a gente não consegue sair de casa por causa de uma pandemia. Eu estou falando a vocês aqui no microfone através de uma máscara, com medo de pegar a doença, não é? Pessoas que já foram vacinadas estão contraindo a doença. E lá se vão, já estamos em 2022, né? Já estamos indo para o 3º ano já de angústia. E uma nova variante começando aí, a Ômicron, paralela a ela, uma gripe H3N2. Eu peguei essa gripe. Olha, a primeira semana de janeiro eu passei arriado. É tanto que eu não vim para a igreja, porque eu estava arriado na primeira semana. Só melhorei agora, nessa semana que passou. Mas será que essa angústia não já está começando? Daniel fala que haverá um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Eu acho que nós já estamos vivendo os primeiros momentos dessa angústia. É a minha opinião pessoal. É claro que haverá pessoas que irão discordar. O tempo trará a resposta. O tempo trará a resposta. Mas a promessa mais importante é que, apesar desse tempo de angústia, qual nunca houve, naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado ou escrito no livro. Então esse é meu desejo, que nós despertemos. Estamos vendo as profecias se cumprindo diante de nós, e que nós procuremos garantir que os nossos nomes estejam escritos no livro da vida do nosso Deus. Que Deus abençoe a vocês todos. Não se esqueçam dessas palavras e estudem o livro de Daniel, o livro de Apocalipse. Claro que todos os livros da Bíblia são importantes, mas os livros para os nossos dias, Daniel e Apocalipse, são os livros para os nossos dias. Então que Deus abençoe a todos, tenham todos uma boa semana, uma semana de paz, sob a proteção do nosso Deus.
vento do Espírito soprar, uma chama viva vai aparecer. Nossos filhos e filhas irão profetizar, nossos velhos sonharão e a igreja mudará quando a comunhão for a arma principal e a rotina desses nossos dias sair do seu normal, descerá sobre nós o fogo do Espírito, viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Por que será que ainda não aconteceu? Por que razão não temos fogo a queimar? Pecados escondidos, uma fé adormecida, mandamentos que insistimos em quebrar. Por que razão? Por que será? Temos tudo nas mãos, mas não há fogo no altar. Mas quando o vento do Espírito soprar, uma chama viva vai aparecer. Nossos filhos e filhas irão profetizar, nossos velhos sonharão e a igreja mudará quando a comunhão for a arma principal e a rotina desses nossos dias sair do seu normal, descerá sobre nós o fogo do Espírito, viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Essa é a nossa derradeira esperança, mas é também uma certeza. É uma certeza. As profecias estão se cumprindo diante dos nossos olhos e Jesus Cristo vai voltar. Vamos clamar a Deus que transforme nossos corações em corações de servos de Deus e que derrame sobre nós o seu Espírito Santo. Vamos orar. Ó Deus do céu, o mundo nós já vemos, está condenado. Está condenado. Mas somos gratos a Ti, porque mediante a Tua graça,
nós não precisamos ser condenados com o mundo. Nós podemos ser vencedores. A tua palavra fala que nada farias sem que antes fossem avisados os teus filhos através dos profetas. E nós lemos dezenas de profecias aqui, todas elas cumpridas com exatidão. Se todas elas forem e foram cumpridas com exatidão, podemos confiar e ter a certeza que a profecia final se cumprirá com toda a exatidão com que tu prometeste. Tu virás e tu estenderás para nós, mediante a tua graça, o perdão dos nossos pecados e nos concederá a vida eterna para sempre contigo. Mas para isso sabemos que antes precisa que o Espírito Santo venha, e sabemos que Ele virá, e pelo andamento do cumprimento das profecias, sabemos que está perto. Sim, está perto. Logo, as forças do mal estarão completamente unidas, e todo o desejo delas será de destruir os teus filhos, nós, os teus filhos. Mas sabemos, pela profecia de Daniel, que tu te levantarás. Naquele tempo Miguel se levantará, e será salvo todo aquele que estiver escrito no livro da vida. Ó Deus, escreve nossos nomes no teu livro santo. Escreve os nossos nomes de uma maneira que ninguém possa apagá-los, porque queremos estar contigo. Esperamos confiantes. O sofrimento é grande. O sofrimento é grande, a luta é grande. Às vezes achamos que não iremos suportar. Te suplicamos então que nos concedas as forças prometidas aos teus filhos. O sofrimento é grande, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Abençoa teus filhos, te peço, que aqui estão presentes, também aqueles que puderam assistir através das redes sociais, que eles possam sentir o teu Espírito os envolvendo, e que eles possam também ter seus nomes escritos nos livros da vida. Dá-nos uma boa semana sob tua proteção, e sabemos que logo estaremos de volta, e a cada semana que passa mais perto de ti. Te suplicamos em nome de Jesus. Amém.